começar então, justamente falando do Boris. Quem é Boris? Bem, Boris Muzialowski sou eu. E este Boris, desde pequeno, desde garotinho, menino, já tinha em mente entrar no rádio. Sempre tive essa ideia de trabalhar em rádio. Tanto é que em casa, ali na rua Tibagi, bem, isso muitos e muitos anos atrás, eu fazia rádio em casa. Meus coleguinhas jogavam ping-pong num vizinho ao lado e eu fazia rádio. Eu tinha uma vitrola daquelas antigas de corda e colocava discos, música, praticava os textos, quer dizer, enfim, eu fazia uma rádio, realmente uma rádio. Tinha os intervalos, eu fazia a locução e, enfim, eu fazia rádio. A minha intenção era realmente trabalhar em rádio. Com o correr do tempo, aí já ampliou esse desejo. Aí eu queria ser locutor esportivo. Eu queria trabalhar como locutor esportivo, narrador de futebol. Esta era a minha intenção e eu fiquei com isto na minha mente, não me afastei desse desejo, sempre tentei, de qualquer forma, procurar caminhos no sentido de trabalhar em rádio. E eu, naturalmente, perturbava meu pai. Claro, papai, meu Deus, poxa, o senhor conhece lá o senhor Epaminondas Santos, que é o proprietário da Rádio Clube Paranaense, na época PRB2, e bem que o senhor poderia dar um toquezinho, tal. E de tanto insistir com meu pai, ele realmente falou com o senhor Epaminondas Santos, e num determinado dia, ele disse, olha, Boris, então você vai ser apresentado na Rádio Clube Paranaense para o senhor Epaminondas Santos e para o senhor Jacinto Cunha, superintendente da rádio. Jacinto Cunha, que era pai falecido, pai do Mário Celso, que é o vereador Mário Celso. Então eu fui apresentado no dia 4 de outubro de 1953. 4 de outubro de 1953, no período da manhã, eu fui apresentado ao seu Epaminondas Santos e também a Jacinto Cunha. E eles imediatamente me recepcionaram e sentiram naturalmente o meu entusiasmo, a minha vontade de trabalhar em rádio e já fui convidado e ali permaneci. Permaneci. Eu ali fui convidado e já de imediato apresentado ao diretor do Departamento de Esportes da Rádio Clube Paranaense, na época, que era o Pedro Stengel Guimarães. Fui apresentado a ele e já à noite, às 7 horas da noite, já entrei no ar apresentando o programa esportivo. Quer dizer, já me colocaram no ar. Na época não tinha esse tipo de improviso em programas esportivos, tal, era sempre acompanhado por um texto, né? O programa sempre era apresentado de acordo com o script já elaborado, tal. E naturalmente me deram um script para mim ler as notícias. E neste dia, no próprio dia 4 de outubro, à noite, então, eu, juntamente com Luiz Alfredo Malucelli, o Malu também estava começando na rádio naquela época, e eu com ele, então, fomos escalados para apresentar o programa. E o Malu ficou segurando o script, mas só que ele tremia tanto que eu disse, olha, Malu, passa o script para mim aqui, que eu não consigo, numa dessa é um pulo de linha aqui, de tanto que você está tremendo, né, nervoso, né? E então eu peguei o script e aí apresentamos o programa, e daquele momento em diante eu me tornei profissional da Rádio Clube Paranaense. Eu tinha, nesse momento, 15 anos e 11 meses. Eu tinha 15 anos e 11 meses quando eu comecei na Rádio Clube Paranaense. Depois, mais tarde, eu tive, inclusive, o convite para ser diretor do departamento esportivo. Então, isso, com o tempo depois, eu passei a ser também diretor do departamento esportivo e tal. E antes até de entrar na rádio, naquele período em que o meu desejo era ser locutor esportivo,
que o meu desejo era realmente trabalhar em rádio, mas como locutor esportivo, e mesmo participando dessa primeira vez, ainda eu não tinha transmitido o jogo, claro, e esse desejo de ser narrador continuava. Mas antes da rádio, o que eu fazia? Eu ia num campo de futebol, nos estádios onde estavam acontecendo os jogos, ficava num lugar isolado e transmitia. Bem isolado para que ninguém, né? E ficava transmitindo o jogo, treinando. E nunca deixei de fazer isso. Quando entrei na rádio, a partir desse dia, é evidente que as portas se abriram dos estádios, melhor ainda, né? E no estádio do Dorival Brito, na época, não sei se ainda é assim, lá em cima, nas cabines de rádio, ao lado tinha uma porta que dava acesso à marquise do estádio. Então o que eu fazia? Nos dias de jogos, eu ia junto com a equipe de esportes da rádio, abria aquela porta, ficava na marquise, aí transmitia tranquilo lá, mas transmitindo, sempre transmitindo. Muito bem. E aí foi se desenvolvendo e tal, e apresentando programas, tudo mais. E claro que já comecei a participar da equipe de esportes em transmissões externas. E a Rádio Clube Paranaense, na época, transmitia todas as partidas do Campeonato Paranaense. Todas. Podia ser em Irati, Ponta Grossa, simultaneamente Irati, Ponta Grossa, Castro, Paranaguá, não interessa, Monte Alegre. E hoje, Telemaco Borba, lá, né, na Fazenda Monte Alegre, então, na época em 1955, até o Cama, Clube Atlético Monte Alegre, foi campeão paranaense. Aliás, por sinal, a partida final transmiti. Clube Atlético Monte Alegre e Associação Esportiva Jacarezinho, do estádio Horácio Clabin, lá em Monte Alegre. Muito bem, então eu participava da equipe de esportes, mas como posto. Posto é quando dá aquele rodízio de informações. Aqui no estádio do Dorival Brito, tal, Ferroviário 5, e em Paranaguá, aqui em Paranaguá, tantos minutos, o máximo que eu fazia. Quer dizer, era um posto, simplesmente dava informação do placar e do tempo decorrido da partida. Então, eu estava nesse movimento aí de participar das transmissões sem narrar. Ocorre que no dia, deixa eu ver aqui a data certinha para não errar aqui. Ocorre que no dia, deixa eu ver uma coisa aqui, que tá, eu estava fazendo o posto deste jogo entre Guarani e Palestra Itália. Muito bem. Ocorre que em determinado momento quebrou o pau. Mas o jogo ficou um tumulto generalizado, com torcida, com jogadores, com tudo. E esse tumulto, esse incidente se arrastou durante 45 minutos. Exatamente o tempo do encerramento das demais partidas que estavam sendo apresentadas na jornada. Quer dizer, então os outros jogos que estavam sendo transmitidos na íntegra terminaram. E a partida entre o Guarani e o Palestra tinha que chegar ao final. Então tinha mais 45 minutos. Então surgiu a grande oportunidade. Ai, meu Deus! Aí eu me agarrei naquele lema, naquele grito de guerra do Palestra Itália, nem que morra, e parti para o ataque. E fui embora. 45 minutos de transmissão. Sobraram aqueles 45 minutos para exatamente eu estrear como narrador, para que acontecesse exatamente aquilo que eu sempre esperava, narrar um jogo de futebol. E exatamente aconteceu. 45 minutos, transmiti os 45 minutos. Não precisa dizer que, a partir daquele momento, eu fui efetivado como narrador oficial da Rádio Clube Paranaense. Depois, então, surgiram outras transmissões e outros fatos, e enfim, beleza. Vamos chamar isso de acaso, o que foi a década de 40 em Curitiba, como é que foi essa década de 40 para esse menino, onde ele morava, o que ele fazia para poder juntar toda essa vontade de narrar? Bom, o que eu fazia é o seguinte, quando garoto, eu estudei no Colégio Santa Maria. Fiz desde o primeiro ano primário até o quarto ano ginasial. Fiz até o quarto ano, antigamente tinha o ginásio, né, ginásio científico e tal. A minha intenção era continuar no Santa Maria e tal, mas com o falecimento do meu pai, eu
em 1954, quer dizer, um ano depois que eu entrei na rádio, meu pai faleceu. Então, com o falecimento do meu pai, eu fui obrigado a deixar o Colégio Santa Maria e terminei o ginásio no Colégio Estadual. Nesse período, evidentemente, eu jogava basquete, vôlei, no Santa Maria mesmo, né? E joguei basquete depois no Juvenil do Curitiba, joguei basquete no Círculo Militar, não como titular, tal, mas joguei, enfim. Eu jogava futebol também, de campo, jogava futebol de salão e praticava muito esporte durante esse tempo. Com o falecimento do meu pai, claro, isso antes, né? Antes do falecimento do meu pai, em 54, você está falando mais ou menos da década de 40 e tal, exatamente nesse período, dali para frente e tal, no próprio Colégio Santa Maria, então eu praticava esporte e era um garoto com aquela vontade. Tanto é que eu era bem pequenininho, morando ainda na Rua Tibagi, mas só que do outro lado. Hoje, onde eu morava ultimamente na Rua Tibagi, é onde hoje está o Hotel Rochelle. Eu vendi a casa depois do falecimento da minha mãe, eu vendi a casa e o Borcati então construiu o Hotel Rochelle. Mas eu morava antes desse endereço, eu morava um pouquinho mais para frente. Hoje tem um prédio lá e tal. E o meu pai, vendo essa intenção minha de trabalhar em rádio, de não sei o quê, tinha não era bem um quintal, era uma área grande assim nos fundos da casa. Ele chegou a comprar uma lona para fazer um circo. Ele fez um cirquinho em casa. Quer dizer que então você veja que já desde pequenininho eu tinha essa intenção de participar de alguma coisa artística também. E a transmissão de futebol e trabalhar em rádio não deixa de ser uma função artística, né? A pessoa tem que ter um certo dom artístico para também desenvolver essa profissão. E eu, então, fazia um cirquinho. Eu com um colega, um vizinho, nós éramos os apresentadores, fazíamos palhaçada e tal, e cobrávamos ingresso dos nossos coleguinhas. Tem mais esse detalhe ainda. Eu cobrava ingresso. Enfim, eu sempre tive essa intenção. Então, o rádio surgiu com uma grande oportunidade e dali para frente, então, eu tive um desenvolvimento no próprio rádio. Muito bem. Estando na Rádio Clube Paranaense, transmitindo futebol, todo final de semana, meio de semana, transmiti diversas partidas, inclusive uma delas muito importante, uma das mais importantes que eu entendo, e que partida essa que marcou uma transmissão assim, fora do comum, foi exatamente uma decisão de um campeonato, de uma Taça Brasil de 59, em 1960, em Porto Alegre, do jogo Grêmio e Curitiba. Jogo esse decidido na moeda. Era uma decisão da Taça Brasil, teve um empate de 1-1 aqui. O segundo jogo em Porto Alegre, num domingo, foi 3-3. Então foi necessária a disputa de uma terceira partida. E essa terceira partida foi realizada numa quarta-feira à tarde, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Muito bem. Primeiro tempo, 0-0. Segundo tempo, 0-0. Aliás, foi 1-1. 1-1, exato. E prorrogação. O time do Grêmio, o tempo todo, os 90 minutos e os 30 minutos da prorrogação, em cima do Curitiba. Foi uma coisa impressionante. A pressão exercida em cima do time do Curitiba. A pressão foi violenta. E exatamente em virtude dessa pressão, surgiram as atuações maravilhosas do goleiro Hamilton, do zagueiro Nico e do zagueiro esquerdo Carazai. Zagueiro central Nico e do Carazai. A defesa do Curitiba foi sensacional, conseguiu segurar o Grêmio na igualdade do marcador até o final da prorrogação. Interessante que a partida, quando foi iniciada, não tinha muito público, porque era uma quarta-feira à tarde, um dia normal de trabalho, dia útil, embora eu entenda que domingo e sábado não seja inútil. mas então, uma quarta-feira, um dia de trabalho, não tinha muita gente no estádio. O estádio estava relativamente vazio. Mas com o correr do tempo, e o jogo foi se arrastando, claro, chegou no final, empate, prorrogação,
incrível como o público foi chegando e foi enchendo o estádio. Quer dizer, no final da prorrogação, praticamente já no escuro, o estádio estava lotado. E a torcida do Grêmio com aquele gol engasgado na garganta. Porque ali era o seguinte, era em 60, mas era a Taça Brasil de 59. Quer dizer, já naquela época também já não se respeitava muito o calendário, essas coisas todas. Mas era um jogo decisivo. Classificaria, o vencedor estaria classificado para prosseguir na Taça Brasil. Então o que aconteceu? Claro, chegou no final da prorrogação e na época a decisão era na moeda. Muito bem, e eu transmitindo o jogo. Quer dizer, transmiti durante 90 minutos e mais a prorrogação e tal. E a Rádio Marumbi, na época, entrou em cadeia conosco, com a Rádio Clube Paranaense. Alto-falantes espalhados por toda a cidade. O Antônio Leandro, já falecido também, foi o meu comentarista, que era da Rádio Marumbi. E nós lá no Estádio Olímpico, mandando ver. E era um jogo emocionante, então puxa muito pela transmissão. Então a gente realmente teve uma partida difícil de transmitir. Porque era uma partida sensacional, com ataques permanentes do Grêmio e a bola não entrava. E a torcida, naquela agonia de querer ver o gol para acabar com com o jogo para se classificar. E o que aconteceu? Terminou a prorrogação, empate. Moeda. Rapaz, o estádio lotado, praticamente lotado, um silêncio sepulcral. Um silêncio, aqueles silêncios de você ouvir uma mosca voando. Todo mundo naquela expectativa, o que será que vai acontecer? Bom, aí, jogadores, imprensa, diretores, todos reunidos no centro do gramado. Claro, luz já, com iluminação, com tudo, e aqueles refletores e tal, ali e tal. Aí o juiz pegou e jogou a moeda para cima. Quando ela caiu no chão, alguém gritou, Grêmio! Rapaz, foi uma explosão no estádio. Uma explosão indescritível você imaginar como é que um grupo de pessoas Mas foi uma explosão assim de alegria, daquele gol que estava engasgado na garganta, que não saía. Mas é como eu digo, uma coletividade, ninguém orienta, ninguém determina, não existe regras, não tem problema. Ela mesma, a coletividade decide como se comportar. Vamos admitir que essa explosão de alegria, de abraços, tal, parecia a conquista de uma Copa do Mundo. Simplesmente se abraçaram durante, vamos aí admitir, 5, 6, 10 segundos. 10 segundos. Quando, depois de 10 segundos, aconteceu novamente um silêncio no estádio, rapaz. Total silêncio. Então eu imaginei, a torcida do Grêmio se colocou na posição da torcida do Curitiba. Essa foi a minha... E naturalmente deve ter sido isso, porque eles ficaram quietos, mas totalmente quietos e assim parados, como se pensando, bom, puxa, poderíamos ser nós aqui os derrotados, né? Como é que estão os torcedores do Curitiba e tal? Com esta atitude, o Curitiba, então, tomou uma decisão que eu achei espetacular e que cativou o torcedor do Grêmio e, enfim, cativou a torcida gaúcha. O Curitiba, simplesmente perdedor, deu uma volta olímpica no estádio cumprimentando a torcida. Como é que é transmitir um arremesso de moeda? Exatamente. Como transmitir um arremesso de moeda? Subiu a moeda! Pá! Eu estouro, o Grêmio. Aí, o presidente do Curitiba era Arion Cornelsen e o diretor de futebol era Miguel Kekia. Depois do jogo, então, cheguei pro presidente e digo uma coisa, Arion. Por acaso você viu essa moeda? Se viu,
se caiu para o lado do Grêmio, isso aí. Ele me assegurou que sim, Miguel Quequia também. Agora eu não sei, viu? Eu tenho um ponto de interrogação muito grande. Sei lá se alguém pisou nessa moeda e gritou Grêmio. E aí como é que o juiz ia voltar atrás? Não, nem pensando, né? Com aquela explosão toda, nem pensando. Quer dizer, então, eu não sei o que aconteceu. Se realmente eles viram, o que é que me garantiu? Eu vi, Boris, eu vi a moeda. Caiu realmente, cara, o coroa, sei lá o que eles escolheram lá. Caiu ao lado gremista. Então, tudo bem. Aí o Grêmio ganhou, classificou tal. Então essa foi uma partida que eu me lembro muito bem. Claro que outras tantas eu transmiti, mas essa me trouxe assim muita lembrança, sabe? Porque foi uma coisa, um aspecto diferente, assim, inclusive do comportamento da própria torcida. Quanto tempo na Rádio Clube agora? Eu trabalhei 14 anos na Rádio Clube Paranaense. Ininterruptos. 14 anos, eu saí em 1967. Muito bem, depois de eu estar na rádio transmitindo futebol, aí foi criado, agora tem uma outra fase da Rádio Clube Paranaense maravilhosa. Foi criado o Rádio Teatro, na Rádio Clube, sob a direção de Ivo Ferro, já falecido, mas uma figura impressionante, um grande amigo e um profissional de alto quilate. Ivo Ferro foi o diretor do Rádio Teatro da Rádio Clube Paranaense, iniciou um trabalho para agrupar aqueles elementos que ele entendia que poderiam formar este elenco da Rádio Teatro e, sinceramente, foi formado um elenco espetacular. E eu tive a honra de trabalhar durante alguns anos, até o final, até quase praticamente 60, um pouco antes até de 67, não, um pouco, por aí, trabalhar no departamento da Rádio Teatro. Nos dois. Aí eu fazia esporte, fazia transmissão de futebol e paralelamente a isso, já conto a história do Rádio Teatro, paralelamente a isso, eu já fazia locução comercial, eu abria a emissora às 6 horas da manhã e entregava para o Arthur de Souza, que fazia a famosa revista matinal. Entregava, quer dizer, eu fazia a abertura da rádio e entregava às 6 horas da manhã, iniciava, não tinha 24 horas no ar. Então, às 6 horas começava, eu fazia até 7h30, 8 horas, 7h30 parece, e vinha para casa depois, dormir mais um pouco, né? E também fiz encerramento da rádio, até meia-noite, 1h da madrugada. Fazia também encerramento da rádio. Fazia locução nos programas do Mário Vendramel, locução de auditório, do Expresso das Quintas, que era um programa apresentado às quintas-feiras à tarde com auditório lotado. Auditório lotado, quinta-feira à tarde. E do programa do Sérgio Fraga, que era apresentado aos domingos à noite, da mesma forma fazia a locução comercial desses programas. Apresentava um programa caipira enquanto Maticor, que era apresentado pela dupla famosa Oswaldinho e Vieirinha, que depois tiveram um final muito triste num acidente de moto, e foi um dos maiores enterros que Curitiba já viu, diga-se de passagem. Porque o maior enterro que Curitiba já viu, e isso eu asseguro, foi de Jofre Cabral e Silva, que era presidente do Santa Mônica e presidente do Clube Atlético Paranaense. Faleceu em Londrina, num jogo do Atlético Paranaense, contra o São Paulo, que na época era o São Paulo, num jogo dentro do estádio. Teve uma morte fulminante, e o enterro dele foi o maior até hoje. Eu nunca vi. O maior enterro que Curitiba já viu. E depois foi do Oswaldinho e Vieirinha, que eram ídolos. Essa dupla, uma dupla de música rural, música caipira. Enfim, então eu fazia tudo isso. E trabalhava em rádio teatro, e reportagens externas, tal. Até que em 64, eu já vou entrar no rádio teatro. Em 64, com a renúncia de Jânio, aquele negócio todo, com o problema do João Goulart, que constitucionalmente ele poderia ser eleito presidente, não queria, não desejava. Brizola montou a Rede da Legalidade, Rádio Farroupilha e Gaúcha, lá em Porto Alegre, a Rede da Legalidade, juntando todos procurando, claro, com a penetração que tinham essas duas rádios
Farroupilha e Gaúcha, com a penetração em todo o Brasil, incentivando o povo a lutar contra essa negativa de dar posse ao João Goulart, que era o vice-presidente. Então, o que aconteceu? Aqui em Curitiba, o Ney Braga, ele convocou a Rádio Clube Paranaense, exatamente por ter ondas curtas de 49, 25 metros, com grande penetração no país, convocou a Rádio Clube para que a Rádio Clube procurasse, através das suas ondas curtas e tudo mais, tirar a ideia de uma revolução, talvez, que Leonel Brizola estava tentando, lá em Porto Alegre. Com razão, porque afinal de contas estavam tentando dar um golpe. E era naquela época que depois resultou até no golpe militar, né? Mais tarde. Mas nós estávamos transmitindo, eu, o Mário Vendramel e o Sérgio Fraga, nós estávamos lá no Palácio Iguaçu, dentro do palácio, transmitindo todos, e o Ney Braga estava meio, não tinha muito decidido a favor de um lado ou de outro, estava meio assim, para decidir. E nós lá tentando tirar da ideia do povo, enfim, né, porque afinal de contas a Rádio Clube também era ouvida, tentar tirar essa ideia de uma revolução, de qualquer outro problema. Resumindo, nós ficamos lá no palácio e tinha sempre aquelas histórias, tem um avião aí que vai bombardear e não sei o quê, aquele negócio de revolução, coisa impressionante, viu? Tanto é que a Rádio Clube Paranaense tinha o Exército, cuidava dos transmissores e tinha o pessoal do Exército na sacada da Rádio Clube Paranaense, ali na Barão do Rio Branco. Então, vejam a situação que estava. Então, eu também trabalhei nesse aspecto, na parte política, na parte de locução e tal. E o radioteatro, que me deu a grande oportunidade também de trabalhar em novela. E claro que já tinha esse desejo também de fazer alguma coisa artística assim, e o Ivo Ferro me lapidou, evidentemente, fez com que eu tivesse inflexão, fez com que eu tivesse condições de me expressar bem. Enfim, eu devo muito ao Ivo Ferro exatamente este aspecto, de me dar condições de fazer radioteatro. A Rádio Clube Paranaense, na época, aí foi progredindo, como o departamento de radioteatro foi ampliando e tudo mais, e a capacidade profissional de todos os membros do departamento esportivo, do departamento de radioteatro, fez com que a Rádio Clube Paranaense se projetasse não só em Curitiba ou no Paraná, mas em todo o Brasil. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na época, era o máximo, né? Tanto em programas de auditório, enfim, a Rádio Nacional do Rio era a emissora brasileira mais ouvida em todo o território. E tinha um elenco de radioteatro muito bom. Tanto é que Paulo Gracindo, Mário Lago, etc, trabalhavam em radioteatro na época, antes de ingressar na televisão, com novelas de Janete Claire, de Ivani Ribeiro e tudo mais. Então, a Rádio Nacional tinha um departamento de radioteatro ouvido em todo o país. Pois muito bem, com o trabalho do Ivo Ferro, com a nossa participação, e chegou um período que a Rádio Clube apresentava 13 novelas por dia. 13. De manhã à noite. Umas gravadas, outras ao vivo e tudo mais. E nós conseguimos superar a audiência da Rádio Nacional em Curitiba, inicialmente, depois no Paraná, e em várias cidades do país, como Goiânia, Cuiabá. Então o nosso radioteatro superou o radioteatro da Rádio Nacional. E eles não sabiam o que estava acontecendo nesse país. Eles não admitiam que alguma emissora pudesse superá-los. Então, e nós superamos. Quer dizer, então isso deve-se muito ao Ivo Ferro, que foi o diretor. Eu sempre isso faço questão de frisar. Esse foi uma figura importante e vários elementos trabalharam no elenco da Rádio Clube, elementos de alta categoria, enfim, que depois
foram para a televisão. Isso já é outro capítulo, e, né, aí a gente partiu para a televisão, é outro papo. Mas o radioteatro foi esse sucesso absoluto. E então, eu fiquei na Rádio Clube até 1974, até 1967, perdão, 14 anos na Rádio Clube Paranaense. Depois, mais tarde, em 76, eu fui convidado pelo Dirceu Greser, aí já eu tinha saído da Rádio Clube Paranaense, e em 76 eu fui convidado pelo Dirceu Greser para participar do programa Viva o Futebol, que na época era apresentado em rádio. Aliás, sempre foi apresentado em rádio, sempre. Mesmo depois da televisão, depois que nós entramos na televisão, no Canal 4, com o Viva a Bola, com o Viva o Futebol, perdão, e depois com a morte do Dirceu, com o Viva a Bola, mesmo com a apresentação do programa dele na televisão, nós fazíamos o programa de esporte na Rádio Cultura, à noite. No finalzinho da tarde era o programa Viva o Futebol no rádio. Então em 76 eu fiquei com ele, tal. E em 77, então é que nós iniciamos na televisão. O programa Viva o Futebol, apresentado pelo Dirceu. Fomos levados à televisão através do diretor, que na época era o diretor da TV, do Paulo Pimentel, o Cândido Martins de Oliveira. Cândido Martins de Oliveira era o diretor e ele, por intermédio dele, então nós ingressamos na Rádio Clube Paranaense em 77. Na Rádio Clube Paranaense, na TV Iguaçu, em 1977, apresentando na televisão o Viva o Futebol, que foi um sucesso total. Mas no rádio, o Viva o Futebol, você entrou em 76 e foi... Foi até a morte dele, em 83, em abril de 83. Então, porque o programa na televisão também foi desde 1967 até 83. Em 83, até abril de 83, 14 de abril de 83, foi o dia da morte do Dirceu, e no dia da morte eu fiz o programa de encerramento do programa. Acabou o programa. Viva a Bola era de Dirceu, de ninguém mais. Nós encerramos o programa no dia da morte dele. À noite nós encerramos o programa. Fim. Depois, 7 meses depois, eu e o Cavalcante, o Luiz Carlos Cavalcante, recentemente falecido também, nós então, com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, com os mesmos elementos, Costa Lima, Sônia Nassa, enfim, todo aquele pessoal, Foguetinho, todo mundo, nós iniciamos no mesmo estilo, até uma homenagem ao Dirceu, e é um estilo vitorioso. Nós iniciamos com outro nome, porque o nome Viva o Futebol era do Dirceu. Nós começamos com Viva a Bola. Então aí de 83 esse programa foi até 93. Só na televisão? Só na televisão. Não, aí só na televisão. Aí rádio não fazíamos mais. Depois da morte do Dirceu, o programa não foi para o rádio. Então nós, de 83 a 93, o programa foi então na TV Iguaçu e também na TV Curitiba, Canal 2, que hoje é a TV Bandeirantes, a Band. Então, mas depois, mesmo depois que ela passou de TV Curitiba para a TV Bandeirantes, nós também ficamos um período lá na Bandeirantes. E uma coisa eu vou dizer, até hoje, nenhum programa atingiu a média de audiência que o Viva o Futebol e o Viva a Bola atingiram aqui em Curitiba. 97%. Em alguns dias, 97% de audiência. É ruim? Então você vê, coisa impressionante. Até hoje, você vê, já faz 20 e tantos anos que eu deixei, eu saí em 86, né? Do programa. E o programa depois continuou sob o comando, porque eu e o Cavalcante que dividíamos o comando do programa depois da morte do Dirceu. Mas com o falecimento dele, com a minha saída, o Cavalcante então continuou conduzindo o programa, ele. Então assim, quer dizer, então a minha participação, vamos admitir, em rádio, porque o rádio me deu esta condição de eu continuar então depois na televisão. Só que isso aí aconteceu em 77, né, a televisão, 77 e tal. Mas eu já tinha participado da televisão.
Já. E no início da televisão, lá no comecinho, nos estúdios da TV Paranaense, Canal 12, no alto do edifício Tijucas. Lá é que começou. Em 1961, se não me falha a memória. Foi quando o pioneiro da televisão paranaense, Najib Shed, fez a primeira transmissão de televisão em Curitiba. Inicialmente da Rádio Emissora Paranaense, que era na rua Senador Alencar Guimarães, fazia uma transmissão em circuito fechado e tinham aparelhos de televisão instalados no edifício Garcês, ali na Boca Maldita, ali na João Pessoa, na Luiz Xavier, agora, João Pessoa era no meu tempo, na Luiz Xavier. Então ali era montado um aparelho de televisão e tal. E parece que a primeira figura que apareceu em televisão em Curitiba, nesses aparelhos instalados, o primeiro rosto que apareceu foi do Maurício Freud. Porque ele era locutor esportivo da Rádio Emissora Paranaense. Ele era locutor esportivo, Maurício Freud. E ele fazia programas de esporte. E este programa de esporte da Emissora Paranaense é que foi transmitido para a televisão. A primeira imagem que foi apresentada. Depois, então, claro, ela iniciou profissionalmente e os primeiros programas foram realizados no edifício Tijucas, lá no último andar do edifício Tijucas. E lá eu participei, inclusive, de peças sérias, pastelões e outras coisas mais, como teleator. E a crônica esportiva no Paraná, Boris? Bem, a crônica esportiva no Paraná, claro que ela teve, não digo mudança, o próprio tempo vai mudando as coisas, né? Então, você veja uma coisa. Hoje, por exemplo, vamos entrar nessa área então, eu entendo que existe mais facilidade para transmitir futebol do que na minha época. Mais facilidade do locutor esportivo de rádio. Mais facilidade. Não digo que tenha mais, que na época nós tínhamos mais capacidade, né, profissional, coisa. Não, hoje tem grandes valores, elementos de grande categoria, gente de alto nível, não tem problema nenhum. E quanto aí, não é esse o detalhe. O detalhe é que nós fazíamos a mesma coisa com muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Como é que nós vamos analisar aqui? Bom, para começar, hoje o locutor esportivo não precisa se deslocar em determinados jogos, porque ele senta numa poltrona como eu estou agora, tranquilamente bebendo um refrigerante e transmitindo uma partida de futebol através do pay-per-view. Não é isso? Você ligou, transmite ali. Ocorre que tem um pequeno detalhe a ser analisado. Claro que ele está dependendo muito da geradora, né? Se pifar, aí a coisa fica meio esquisita, né? Algum problema técnico que possa ocorrer no meio do caminho, como aconteceu com o Galvão Bueno uma vez, uma transmissão de Brasil e Portugal, que o gol saiu de Portugal, inclusive o Portugal fez o gol, só que a televisão estava focalizando a expulsão de um jogador do Brasil, era o... Quem é que estava sendo expulso, meu Deus do céu? Bom, um jogador estava sendo expulso e a televisão estava focalizando a expulsão do jogador. Enquanto isso saiu o gol. E ele voltou a narrar, normalmente com o placar de 1-1, parece. E Portugal tinha feito 2-1 já. Quer dizer que então existe esse tipo de problema. E outra coisa a mais, você transmitindo pelo pay-per-view, pela televisão, você vê um ângulo muito restrito do campo. É evidente que você estando no campo, por exemplo, um jogador de meio campo pega a bola, lá pela direita se desloca rapidamente um jogador, você tem a condição de narrar, descendo pela direita pode receber o passe. Então pode ser mandado um passe em profundidade num lançamento longo para pegar aquele jogador em condições, né? E na televisão, você transmitindo para a televisão, você não vê aquele cara deslocando pela direita. Né? Porque às vezes a televisão ela focaliza muito, muito próximo, né? Fica uma transmissão muito restrita aos lances ali onde estão acontecendo. Você não vê o campo de um modo geral. Você não vê a profundidade da coisa. Tem esse detalhe. E nós não tínhamos esse recurso, então tinha que ser ao vivo e estamos conversados. Problema de telefônica.
Na época, era a companhia telefônica que nos fornecia as linhas. Então você chegava no estádio durante 45, vamos dividir em dois tempos de 45 minutos. 45 minutos chamando a telefônica. Alô telefônica, alô telefônica, alô telefônica, alô telefônica, alô telefônica, alô telefônica, alô telefônica. 45 minutos chamando assim. E mais 45 minutos depois que a telefônica atendia, alô estúdio, alô estúdio, alô estúdio, alô estúdio, alô estúdio, alô estúdio. Quando você ia transmitir, você já estava cansado, rapaz. E isso quando tinha retorno. Quando você conseguia pegar um retorno ainda. Senão a transmissão era às cegas. Você ia transmitindo e seja o que Deus quiser. Sei lá se estão ouvindo, se não estão ouvindo. Não via o retorno. Nós, da Rádio Clube Paranaense, tínhamos uma vantagem sobre os outros locutores, companheiros meus da época, porque nós tínhamos duas ondas curtas fortes. Então nós sintonizávamos a 49 metros da Rádio Clube. Londrina, Paranaguá, qualquer cidade. Nós sintonizávamos a 49 metros. Então nós estávamos sabendo que a transmissão estava entrando. Não é? Então nós tínhamos certeza. Agora, quem não tinha onda curta, era só o retorno pela linha telefônica. E o retorno pela linha telefônica, às vezes, nem pensar. Então esse já era mais um problema. Né? Outra coisa, existia um rodízio de linhas. Um rodízio, por exemplo, a jornada de domingo em Ponta Grossa, Castro, Monte Alegre e tal. Muito bem. E daí? Rodízio de linhas. Por que rodízio de linhas? Porque então nós, de emissoras de rádio, utilizávamos linhas para transmissão. Mas a telefônica tinha que dispor de linhas telefônicas para o público. Para as pessoas que desejavam, no dia, telefonar para Curitiba ou para o interior. Então o que acontecia? Tinha 3 emissoras ou 4 que transmitiam, faziam um rodízio, uma só que transmitia. Por quê? Porque não tinha linha telefônica. Então era um rodízio, você vê a dificuldade. Hoje, liga a Embratel, aí tá tranquilo, o cara chega lá, pô, liga, não tem problema. Os amplificadores na época eram desse tamanho. Até saiu fora do ângulo. Mas era um monstro do amplificador, era uma mala. E tínhamos que carregar aquilo tudo, rapaz. Depois, mais tarde, um técnico da Rádio Clube Paranaense, o Hugo Cunha, aí ele reduziu o tamanho dos amplificadores. Inclusive para nós da Rádio Clube, e fez até comércio desses amplificadores, até as outras rádios também aproveitaram esta invenção do engenheiro Hugo Cunha. Então você veja, já tinha essa dificuldade também de linhas. As cabines de rádio. As cabines eram terríveis, rapaz. Pô, brincadeira, não sei se até hoje. Hoje já devem ter melhorado as condições das cabines, mas as cabines eram. No estádio do Rio Branco, em Paranaguá, e do Operário de Ponta Grossa, da Vila Oficinas, as cabines eram em cima do bar, dos bares dos estádios. Quer dizer, você está transmitindo futebol em cima de um bar. Primeiro, o ruído até que não tinha muito problema. O problema eram os bebuns, rapaz. E nós que tínhamos onda curta, eles ficavam ouvindo. Qualquer coisa que dizia contra o time local, o cara lá de baixo, nós tínhamos que aguentar, rapaz, os caras, né, já com a cara cheia, aguentar aquilo não era brincadeira, rapaz, e às vezes até com ameaças até mais sérias, coisas assim mais né, era pouco, não era brincadeira não. Então a verdade é o seguinte, aí as cabines de rádio, as estradas eram horríveis. Hoje asfalto, bonitinho e tal. Antigamente daqui a Ponta Grossa era uma tragédia viajar. Chuva, muita lama e dia de seca, um pó incrível. Então era assim, quer dizer, a gente ia para Paranaguá pela Graciosa. E assim por dentro, ou de trem. Então nós tínhamos muita coisa. O estádio do Pacaembu, não sei se hoje ainda é. O estádio do Pacaembu, porque uma vez eu transmiti um jogo lá de São Paulo, porque o nosso patrocinador na Rádio Clube Paranaense era a Caninha Tatuzinho. E a Caninha Tatuzinho é de Piracicaba. E o dono da coisa era o comendador da Bronzo,
dono da caninha Tatuzinho. Então, como ele patrocinava na Rádio Clube Paranaense, a Rádio Clube com onda curta e tudo mais, então ele pediu para a Rádio Clube transmitir um jogo no estádio do Pacaembu entre o 15 de Piracicaba e a Francana para uma partida decisiva do campeonato da segunda divisão do futebol de São Paulo. O vencedor, então, seria guindado à primeira divisão do futebol de São Paulo, né? A classe, a Série A de São Paulo. E eu fui transmitir esse jogo. E no Pacaembu, as emissoras de São Paulo capital, elas ficam do lado da arquibancada. Do lado vamos dizer, das cadeiras, tal. Hoje o estádio foi reformulado, tal, deve ter mudado tudo. E do outro lado, vamos dizer, da geral, são as emissoras do interior, que interior os paulistas entendem como interior de São Paulo e interior do resto do país. Né? Então nós para transmitir, nós que éramos de Curitiba, nós estávamos transmitindo do lado das emissoras do resto do país. Sem mentira nenhuma, naquele jogo tinha mais ou menos umas 40 emissoras transmitindo. E era uma cabine comprida, assim, com a mesa que parecia aquelas mesas de churrasco, assim, sabe? 40 emissoras, tal, tudo com o microfone ali. Você tinha que tomar um cuidado tremendo para não pegar o microfone de uma emissora. Você entendeu? Você tinha que tomar cuidado para pegar o teu microfone, que senão você pegava do vizinho ali. E todo mundo gritando, parecia um... Meu Deus do céu, você imaginou 40 locutores transmitindo num local de alguns metros? Era o fim da picada. Bom, mas isso era no Pacaembu. No Maracanã, na minha época, a gente ia no Maracanã, então chegava lá, as emissoras do Rio de Janeiro transmitindo nas cabines. Cabine, tá legal. As de fora, resto do país também, em cima das cabines. Em cima. Eu ainda conseguia ver por cima das cabines assim. Mas os caras mais baixinhos, rapaz, então tinham que arrumar um jeito para transmitir, para poder enxergar por cima da cabine. Então o que acontecia? Tinha uns caras lá, rapaz, que alugavam caixa de maçã. Caixa de maçã, olha o que é mais. No Maracanã, o maior estádio do mundo. Para que os caras pudessem. O Fiore Gilhote, por exemplo, na época, na Rádio Bandeirantes, ele era baixinho, então ele tinha que alugar uma caixa daquela para conseguir transmitir. Para conseguir ver o jogo por cima da cabine oficial do Maracanã. Então era assim, as dificuldades eram essas. Hoje, naturalmente, não deve ser mais assim. Acredito que não. Porque nesse país você não pode, né? Com todo respeito, não pode dizer que tenha mudado. Mas o Maracanã andaram mexendo lá, né? Como mexeram o Pacaembu, é evidente que devem ter melhorado essa condição também para que os locutores de outros estados possam ter melhores condições. Então eu acho que deve ter acontecido isso. Eu acredito que sim. Então eram essas as dificuldades. E outras mais. Por exemplo, você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo rápido aqui. A cabine da Rádio Clube Paranaense no estádio Joaquim Américo, antigo estádio Joaquim Américo, não na arena, porque a arena hoje está legal, muito bacana. A cabine do estádio Joaquim Américo, do antigo estádio Joaquim Américo, a cabine da Rádio Clube Paranaense era lá em cima da marquise. Era uma boca assim, um bocão. Espetáculo a visão. Para transmitir o jogo lá do estádio do Atlético era uma beleza. E do Dorival de Brito também. Porque ele fica bem quase que em cima do campo. E do Joaquim América era em cima do campo. Então a transmissão era maravilhosa. Mas sabe como é que tinha que subir lá? Tinha que ser alpinista, rapaz. No paredão dos fundos da arquibancada do estádio Joaquim Américo tinha uns ganchos enfiados assim. Então você tinha que subir aqueles ganchos. Tinha que subir, rapaz, agarrando um gancho até lá em cima. Para poder transmitir. Você imaginou carregar aquele amplificador, tinha que pegar corda e tudo para levar aquele amplificador lá para cima e tal. E a gente subia, e eu quando tinha jogo dia assim fechado, com chuva, com mau tempo, eu ia cedo. Para ser um dos primeiros a subir naquela escada, porque com o passar do tempo, todo mundo ia deixando aquele barro do sapato naqueles ganchos. Troço perigoso até de cair, rapaz. Tinha que ser alpinista ali.
Eu sei que a gente fazia isso. Então, eram essas as dificuldades. E muitas outras. Então, a gente... Eu entendo... Ah, outra coisa também. Importante até. Importante. Que eu já ia me esquecendo. É a liberdade de expressão de hoje. Não digo liberdade de expressão por causa de censura de governo ou de coisa que eu valha. Não. Absolutamente. Não era essa a censura. A censura no palavreado, na gramática. Entendeu? A gramática tinha que ser boa, tinha que ser bem aplicada, não podia errar, não, meu filho. E outra coisa, hoje a liberdade, os caras falam cada uma nas transmissões, o palavreado hoje, ele é muito mais livre. Falam o que bem entendem. Olha, se eu falasse, na minha época, com todo o respeito e com todo o perdão que eu estou pedindo, se eu falasse, estão me enchendo o saco, eu simplesmente era expulso da crônica esportiva e eu acho que a Cúria Metropolitana e o Vaticano me excomungavam. Só isso que ia acontecer. Deus me livre falar isso aí, enchendo o saco. E hoje essa é uma palavrinha tranquila, né? Está dita com a maior tranquilidade e outras coisas mais. Então você veja, para você transmitir um jogo de futebol, gíria nem pensar. Gíria nem pensar. Então hoje coloca-se gíria, coloca-se qualquer tipo de coisa, fala-se da forma mais. E eu até acho bom isso, viu? Legal, eu não sou contra, não, absolutamente sou contra. Eu até acho que fica mais gostosa, mais popular a transmissão até, né? Mas era a dificuldade que a gente sentia de tomar cuidado no que dizia. Também tem esse detalhe. Então são vários aspectos, né, que a gente vai somando aí, né? O rádio por Boris Muzielowski. O rádio por Boris Muzielowski. Muito bem. O rádio, eu imagino o seguinte. Para início de conversa, eu que trabalhei em televisão e trabalhei muito tempo em rádio, entendo que até hoje o mais eficiente meio de comunicação é o rádio. O rádio. Pensarão muitos, bom, mas a televisão, não sei daqui para frente, com internet, as coisas vão mudando, o mundo vai mudando, muda tudo, né? Mas até hoje ainda é o rádio, entendo eu. A televisão, ela divulga a imagem, divulga o rosto, então as pessoas talvez sejam até mais conhecidas, né, ao passar na rua do que um locutor de rádio, um apresentador de rádio que só aparece no rádio. Mas, no fundo do quintal, na mais longa periferia, tem um radinho ligado. Lá no quintal, o cara está com o radinho. Na área rural, o cara está com o radinho. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que o rádio ele tem uma penetração muito maior do que a televisão e a comunicação é muito mais eficiente, mais abrangente do que a televisão. E o rádio sempre permanecerá assim. Onde tiver um casebre, o rádio contará a sua história. Não tem a menor dúvida. Entendo isso e entendo que o rádio ele realmente tem um poder muito grande de divulgação, enfim, de penetração. É assim. E o rádio também tem a facilidade ainda, ou de hoje, do celular. Na área esportiva, que nós estávamos comentando agora há pouco, na área esportiva, por exemplo. Antigamente, para um repórter que fazia a cobertura dos treinamentos dos clubes, tinha que emprestar o telefone, se é que existia telefone ali por perto, para transmitir, aquele telefone preto ainda, transmitia a notícia do treino. Hoje não, hoje dentro do carro, ele direto já vai transmitindo tudo pelo celular, facilitou a coisa. Então é assim, então o rádio, como você perguntou, eu entendo assim, como um meio de comunicação eficientíssimo. Eu só lamento que a qualidade
e isso eu posso falar com, não qualidade dos elementos radialistas. Radialistas, não. Porque os radialistas continuam ainda com capacidade e tudo mais. Mas dos penetras do rádio. Daqueles que descem de paraquedas no rádio. Então o rádio vulgarizou. Infelizmente, vulgarizou. E isto é um perigo. Este é o único ponto que pode. E eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não estou afim mas vocês já estão entendendo do que eu estou querendo dizer. A penetração de muita gente que não é radialista e que acaba usando o rádio para vantagens outras. Tanto na área política como na área religiosa. Enfim, esta é a minha opinião. Através de radialistas, não. Esses são radialistas e continuam sendo capazes. Mas o rádio está com muita força nesta outra área muito perigosa. Esta é a minha impressão que eu tenho. No dia 13 de janeiro de 1963, iriam jogar, ou jogaram, aliás, em Belo Horizonte, as seleções de Minas Gerais e do Paraná, seleções de futebol, de Minas Gerais e Paraná. Pelo Campeonato Brasileiro de Seleções. Antigamente tinha esse Campeonato Brasileiro, que aliás era muito bom. Muito bom. O Campeonato Brasileiro era ótimo. Esse Campeonato Brasileiro de Seleções. Era muito interessante. Mas jogariam Minas Gerais e Paraná. No primeiro jogo aqui em Curitiba, o Paraná perdeu de 6-1. 6-1. E eu era diretor de esportes da Rádio Clube Paranaense na época. Aí me chamaram e disseram o seguinte: olha, Boris, a direção da rádio, da Clube Paranaense, acho que nós não vamos fazer esse jogo. Esse jogo, porque tem despesa, tem isso, tem aquilo. Foi 6-1 a primeira partida, o Paraná não tem chance, o jogo em Belo Horizonte. Poxa, então acho que nós não vamos fazer essa partida por economia. Eu digo, olha, negativo. De minha parte, eu não aceito, em hipótese alguma, essa decisão. Não aceito por quê? Primeiro, que nós temos uma emissora com uma grande penetração, nós temos uma emissora com patrocínios, grandes patrocínios nacionais. Inadmissível que nós tenhamos que ficar fora dessa partida. Nós vamos transmitir esse jogo, queira ou não queira. E aí ficou aquele atrito entre fazer e não fazer o jogo. De minha parte, eu faria e não interessava o que viesse a acontecer. Mas como a insistência da rádio era muito grande em não querer fazer o jogo, por economia, eu entrei em contato com o presidente Milani da época, que era o presidente da Federação Paranaense de Futebol, e eu sabia que ele ia para Belo Horizonte, e de Kombi ainda. Então eu disse para ele: olha, doutor Milani, há uma carona para mim aí? Ele disse: tem. Então já começou bem. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a emissora Continental do Rio de Janeiro, que na época era a emissora dos esportes de um prestígio nacional incrível, emissora Continental do Rio de Janeiro, que tinha ondas curtas de 49 metros. A 49 metros que mais me interessava. E aí pensei, digo, bom, eu vou entrar em contato com a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, que eles têm a 31, mas a 31 não entra aqui, não entra bem em Curitiba. A 49 entra, mas eles tinham 31 metros, mas no Rio de Janeiro entra. Então eu pensei comigo, digo, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a 31 metros da Rádio Inconfidência, jogo para a emissora Continental no Rio de Janeiro em 49, e aqui sintonizam a 49 da Continental. E entra no ar.
Agora, tudo isso era feito na época, as dificuldades que nós estávamos comentando agora há pouco, tudo isso era por telefone na época, alô, telefone, acabou, a linha só daqui a meia hora, 2 horas, 3 horas no dia seguinte. Não era como hoje, você disca e fala direto, pô. Era uma dificuldade para falar por telefone na época. Incrível, era uma coisa bárbara, você falar daqui para São Paulo ou para o Rio, qualquer lugar. Muito bem, o que aconteceu? Eu, de qualquer forma, fui com a cara e coragem. Tinha já entrado em contato com a emissora Continental, eles tinham concordado, e a emissora, e lá em Belo Horizonte também tinham concordado, no CD a 31 metros. Então o que eu fiz? Fui para Belo Horizonte com o Dr. Milani. Chegando lá, fui na emissora, na Inconfidência, já acertei tudo com eles lá, eles foram simpaticíssimos, muito legal. Beleza, e entramos em contato com a rádio, com a emissora Continental. E eu disse para... Então eu acertei os detalhes finais de toda a transmissão. Então eu ia entrar, tal, direitinho, papá. E aqui em Curitiba eles já estavam sabendo que tinham que sintonizar a onda curta de 49 metros da Continental, no dia do jogo. Aí fomos para o estádio. Consegui um comentarista da Rádio Inconfidência, e ficamos na pista, inclusive, para transmitir na pista. Bom, aí, quando eu ia iniciar a transmissão, vamos dizer assim, uma meia hora antes, o início da transmissão, eu, 1, 2, 3, tal, Rádio Clube Paranaense, e eu sintonizando a 49 metros da Clube, no ouvido. E não entrou. E nós tínhamos combinado, só para ter esse detalhe, tínhamos combinado aqui em Curitiba de que se a transmissão saísse, a rádio pagaria. Era o risco que ocorria. E se por acaso a transmissão não saísse, todo o custo seria meu. Certo? Certo. Linha telefônica, tudo mais. Quer dizer que eu estava arriscando ali uma grana, né? E eu fui para lá. Quando eu abri a transmissão e não ouvia o retorno na Clube, digo, pronto, lá você foi, já perdi tudo. Quer dizer, mas como eu estava utilizando uma onda curta da emissora de Belo Horizonte e uma onda curta da emissora Continental do Rio, eu tinha que continuar a transmissão, não podia parar. Ué, eu estou utilizando onda curta, então eu vou transmitir para quem estivesse ouvindo essas emissoras. Claro. Mas, puxa, com uma dor lá dentro, né? E aí, abri a transmissão, tal, e anunciei o comentarista, falando de tal, comentando a respeito do jogo, e fiquei ali do lado do cara, ouvindo a Clube, música e tal. De repente, rapaz, eu ouço aqui, atenção, a Rádio Clube Paranaense passa a falar agora diretamente do estádio, era o estádio Independência, em Belo Horizonte, para a transmissão do jogo Minas e Paraná. Quando eles anunciaram, eu digo, bom, então já contataram. Sabe o que aconteceu? Quando eu abri a transmissão, a emissora Continental estava naturalmente com outro programa no ar. Ela estava transmitindo um outro programa, da grade dela. Então, o que aconteceu? Ela gravou, a emissora Continental gravou toda a minha abertura, inteirinha, até a hora que eu anunciei o comentarista. Então o que aconteceu? A rádio e a emissora Continental, essa transmissão do jogo Paraná e Minas caiu no colo da emissora Continental, porque ela transmitiu em onda média também. Que na época, transmitiu também na onda média. Porque havia interesse, tinha muito mineiro no Rio de Janeiro, né? Então, não só na onda curta que eu transmiti o jogo pela emissora Continental do Rio, como também pela onda média. Para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro e, enfim. Tanto é que muitos amigos meus que estavam no Rio me telefonaram depois. Mas te ouvi aqui e tal. Um deles até disse, olha, eu te ouvi aqui na estação da Central do Brasil, tinha um alto-falante lá. Você vê até alto-falante os caras colocaram. Quer dizer que então eu transmiti. Aí entrou a gravação da minha abertura. Tudo aquilo que eu tinha falado,
A emissora Continental, como tinha um programa no ar, ela esperou terminar o programa e colocou a minha abertura. Tranquilamente, como se eu estivesse iniciando a transmissão naquele momento. E, coincidentemente, quando eu anunciei o comentarista que estava na gravação lá, quando eu anunciei o comentarista, ele deu uma pausa. Não foi combinado nada. Foi coincidência. E ele começou a falar. A impressão que deu é que ele estava começando o comentário dele naquele momento. Resumindo, eu fiz a transmissão inteira, foi uma audiência impressionante aqui em Curitiba, apesar do Paraná perder, 4-0 foi o jogo. O Paraná perdeu. Mas a audiência foi espetacular aqui em Curitiba. Então você veja como são as coisas. Veja essa dificuldade que eu tive em enfrentar uma situação dessa, na cara e a coragem, e eu consegui fazer a transmissão. Então é isso. Quer dizer, é mais uma historiazinha encaixada na história do rádio, né? Quer dizer, que aconteceu isso aí. E eu gostaria até de dizer aqui rapidamente, só para completar, para não ficar como eu fiz radioteatro, e durante até 70, foi quase 14 anos de radioteatro também, porque eu comecei no radioteatro em 1954. Então até 74, quase 10 anos de radioteatro, né, eu fiz. E nesse meio tempo, então, com o início da televisão, eu participei de teatro, de televisão. Teatro sério, trabalhando com o Simval Martins, com o Ari Fontoura, enfim, trabalhando em peças boas. E o Simval Martins montou, quando a rádio emissora, quando a TV Paranaense passou para Emiliano Perneta, os estúdios da Emiliano Perneta, entre a Voluntários da Pátria e a Voluntários da Pátria e a senadora Alencar Guimarães, hoje parece que tem um estacionamento ali. Então ali eram os estúdios da emissora paranaense. E nós passamos para lá e fizemos o É Proibido Sonhar. O Proibido Sonhar era um programa do Simval Martins. Ele interpretava um Barnabé, um funcionário público, que dormia no serviço. Ele dormia e sonhava que era um herói, na época. Então era o Hélio Trnés, dos Intocáveis, era um herói na época. Ele sonhava com aquilo e era o herói. E nós participávamos do programa. Então era uma chanchada tipo Trapalhões, sabe como é? Mas que nós fazíamos com muito amor, com muito carinho e que tinha uma audiência espetacular. Era uma chanchada, ela era bem, tudo palhaçada mesmo. Então entravam aqueles carros velhos, antigos, né? O Hélio Trnés, tempo dos Intocáveis e tal, né? Lei Seca, que eles entravam aqueles carros velhos, estouravam o motor, que voava peça para tudo que é lado. bem chanchado. E participava de peças também depois no Canal 6 com Ari Fontoura e mesmo no Canal 12, com Ari Fontoura, com Ivo Ferro, peças sérias. Aí fazíamos peças sérias e fazíamos também eu fiz Aventuras do Vovô Luz Belo com o Ari Fontoura na TV, no Canal 6, TV Paraná na época, emissoras associadas. Então eu fiz várias peças assim. E no Rádio Teatro, algum nome mais a destacar além do Ivo Ferro? Nesse período que você ficou lá? Eu tenho um monte aqui. Todos que trabalharam comigo na época. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, por favor. Tá aqui. Bom, desfilaram com o Ivo Ferro e eu tive o prazer de trabalhar com essas pessoas. Deixa eu só trocar de óculos aqui, que é para leitura esse aqui. Vamos nós. Simval Martins, Lourdes Maria, uma grande atriz, nossa senhora. Félix Miranda, Elaine Grácia, Cordeiro Júnior, Maria Cristina, Vander Machado, Ilka Pinheiro, Hamilton Correia, Araci Pedroso, Ari Fontoura, Dora Eli, Mário Vendramel, José Basso, Lourdes Bergman, Yara Regina, Rubens Rolo, Rosana França, Leal de Souza, Manuel Muzilo, Cileide Costa, Lineu Borges, Moacir Amaral, Telmo Faria, Isa Machado, Odelair Rodrigues, Aristides Teixeira, Edson Dávila, Demerval Costa, Yara Vilar, Maurício Távora,
Távora, Jaime Castelar, Diana Maclóvia, Marli Terezinha, Homero Ferro, Zilda Rebelo, Cícero Gomes, Zazá Maia, Irene Moraes, Delci Dávila, Claudete Baroni, Danilo Aveleda, Arilda Ribas, Hugo Duarte, Chacon Júnior, Laura Schneider, Roberto Menghini, Luiz Nivaldo Maciel, Rogério Camargo, Gina Grácia, Júlio Pires, Clóvis Aquino, Alceu Honório, Orlando José, Teide Marques, Fernando Fanucchi, Jane Martins, Contim Mendes, Conceição Rodrigues, Hilda Rebelo, Madalena Lopes, Lucirene Machado, Nilza Maria e Carazai Neto. Vê que elenco, hein? E o Mário Vendramel? Você trabalhou com o Mário Vendramel? Trabalhei com o Mário Vendramel. Como é que era a figura do Mário Vendramel? Mário Vendramel era sensacional. Era uma figura maravilhosa. Mário Vendramel tinha um programa de auditório, inicialmente na rádio, né, claro, e depois ele passou esse programa para a televisão. E eu participei de jurado no programa do Mário Vendramel. É uma coisa que eu não tinha falado. Participei de jurado do programa do Mário Vendramel. E era uma competição, aqui em Curitiba, entre sociedades. Sociedades, escolas, clubes e tal. Uma competição dele, uma gincana, né? E era um programa no canal, na TV Iguaçu, à tarde, sábados à tarde e tal. E depois se estendeu para o interior do estado esse programa, do Mário Vendramel. E as competições eram entre cidades. Rapaz, e eu era jurado. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que dar o voto Minerva, o voto final. Sobre lá uma competição, vamos admitir aqui em Curitiba, aqui na região metropolitana, Pinhais contra Piraquara, ou então Colombo contra Tamandaré e tal, e ter que decidir o último voto. E os programas do Mário Vendramel eram apresentados inicialmente em cinemas, depois em teatros, ultimamente estava sendo apresentado em estádio de futebol por causa do público. Tinha que ser apresentado em estádio de futebol, de tanta gente que tinha. E o programa era transmitido pela televisão, tá? E nós então nós éramos os jurados do programa Mário Vendramel. Ele era uma figura sensacional, um grande profissional, trabalhou muitos anos na Rádio Clube também. Então, e assim, ele fez parte também do elenco de Rádio Teatro. Também fez parte. Ele era muito bom, por sinal. Muito bom locutor esportivo também. Ele trabalhou no esporte também. Ele era locutor esportivo, Mário Vendramel. Muito bom. E, quer dizer, então ele também fazia muita... ampliava a sua área de ação dentro da comunicação. E assim, então nós fizemos... eu fiz teatro, então, como eu estava contando, né, teatro sério e tal. E aliás, pelo número de elementos que trabalharam no rádio teatro, você pode observar que realmente o elenco era muito grande e comportava 13 novelas diárias, simultaneamente, né? Quer dizer, as 13 durante um dia inteiro. Bom, então eu estava em televisão, trabalhando em programas e tal, com Ari Fontoura. Uma vez, eu trabalhando com ele, me deu um branco, rapaz. E tem mais um detalhe, não tem esse negócio de perdoem a nossa falha, ou então, errei, meu Deus, tal. Não, lá não tinha isso na minha época, meu cara. Não tinha videotape. Era direto, no ar, pau, errou, dançou. Não tem esse negócio, errei. Como tem lá no... né, a gente ouve por aí, né, falha nossa, né? Não existia isso aí. Se você errasse, meu cara, bem feito, azar. Não tinha condição. Então eu estava, num dos programas, eu estava apresentando com o Ari Fontoura, uma peça séria, por sinal. Ele me dava uma frase e eu dava uma deixa para ele. E essa deixa praticamente dava o encerramento daquela peça. E ele tinha que dizer essa frase. Ele largou a frase para mim, branco. Nada. Bom, eu também não perdi a estribeira. E ele já notou que eu tinha esquecido. E aí fui despistando, tal, pô. Aí ele rodeou, contornou a coisa tal e largou de novo. Segunda vez. Nada. E nós continuamos naquela. Não demos a mínima impressão de qualquer coisa errada. E ele foi indo. Aí ele deu a terceira vez e eu me lembrei. Aí dei a deixa para ele e ele encerrou, tal. O diretor de TV, lá de cima, era o Osni Bermudes na época. O Osni desceu e disse para nós assim, Boris e Ari, que final espetacular, rapaz. Como é que vocês fizeram isso? Pois nós ensaiamos de uma outra forma.
Como é que saiu isso aí? Pô, mas foi espetacular, rapaz. Pô, parabéns. Sabia ele lá. Não sabia ele o sufoco que eu tinha passado, eu e o Ari, né? Quer dizer, mas aí demonstrou a capacidade profissional do Ari. Aí é que está, o Ari Fontoura. Capacidade profissional dele. Quando ele sentiu que eu tinha esquecido a frase, aí ele deu. E nós acabamos concluindo a peça de uma forma brilhante. Na TV Paranaense, lá em cima, no edifício Tijucas, nós fizemos Páginas da Vida. E aí eu fiz um papel, eu fazia o papel de um playboy, playboyzinho e tal, e a Araci Pedroso da minha irmã. E nós ficamos em casa sozinhos, isso é na peça. Aí tinha uma cena que ela me dava um tapa na cara. Pá. E eu dava outro nela. Isso na peça. Ao vivo. Aí eu disse, olha, Araci, dê com vontade, não precisa, porque eu vou dar também. Aí ela, pá, em mim, eu, pá, né? Ela caiu no sofá, né? Caiu dura no sofá, ela tá, mas continuou a peça normal, tal. O sucesso foi tão grande, rapaz, que pediram bis. Pediram para repetir a peça. Sabe quantas vezes nós repetimos a peça? Meia dúzia, 6 vezes nós repetimos a peça. Eu levei 6 tapas na cara e ela levou 6 tapas na cara. Quer dizer, claro, doeu, mas em compensação, a compensação foi exatamente do pessoal ter gostado. Telefonavam para repetir a peça. Você veja, rapaz. Isso lá no canal 12, lá em cima. Já tinha televisões para a cidade, não era assim essa popularidade da TV como é hoje, mas de qualquer forma tinha audiência. Muito bem, aí naquele período todo lá, tal, pintou aqui em Curitiba o vigilante rodoviário. De 1961 a 1962, a TV Tupi do Rio de Janeiro, TV Tupi de São Paulo, apresentou este seriado. Foi o primeiro filme em filmagem de cinema da televisão brasileira, o Vigilante Rodoviário. Tinha o vigilante mais o cachorro, o lobo. e nós, Ari Fontoura, e Delson Santos e Maurício Távora e o Ivo Ferro, nós éramos os bandidos. Bandidos no filme. Muito bem, então o que aconteceu? Um dos episódios do Vigilante Rodoviário foi filmado aqui em Curitiba. Patrocínio do governo do estado, inclusive no final do episódio, o inspetor Carlos, que era da rodoviária, subiu as escadarias ali do Palácio Iguaçu com o cachorro lobo, foi ao final visitar o governador, tal, porque soltaram um foguete no Brasil, né? Soltaram um foguete e a ogiva caiu na Vila Velha. E era um segredo de Estado. E os bandidos iam se apoderar dessa ogiva. Então o filme foi assim. A casa, tinha uma casa na Vila Velha. Não existe casa lá, mas a casa existia. Esta casa era em Colombo, aqui na cidade de Colombo, a casa. E o interior da casa era no Hotel Yoncher, na Barão do Rio Branco. Entendeu? O Cinca Chambor era o carro da época, então rodava pela cidade, o carro da polícia rodoviária, de moto né? E tal, enfim. Nós fizemos um sucesso incrível aqui, né? Então nós éramos bandidos. Teve uma cena, inclusive, na Vila Velha, que eu estava com o Idelson Santos, era da polícia. O Idelson Santos era policial, da polícia militar. Então, nós estávamos lá, tal, e teve uma briga entre eu e ele. Não chegou a ser uma briga, mas eu fui dar um tiro. Quando eu ia tirar, como se tivesse recebido uma bala na mão, a arma voava longe e tal, e o Idelson caía em cima de mim, né? Para me monopolizar, né? Mas tá bom, isso em cima das pedras lá de Vila Velha, e o cara foi com todo o ardor pô, aí eu dizia, olha Nelson, você não é polícia, calma, vamos devagar aí, né? E o cara estava levando muito a sério. E aí mas a cena saiu espetacular. E teve uma cena do Maurício Távora com o inspetor Carlos, uma cena de briga
a lá Hollywood, rapaz. Espetacular, uma cena maravilhosa. Muito bem feita entre os dois, de briga, pá, pá, e cai pra cá e cai pra lá. Briga de cinema mesmo, né? Bom, resumindo, fizemos esse episódio e tal, e foi a minha participação, então, no cinema, no caso, né? E foram 38 episódios filmados pela empresa. 38. Dos 38, eles pegaram 3. Juntaram 3, os melhores que eles entendiam. E o que eles fizeram? Fizeram esses 3 e fizeram um filme. Um filme não, fizeram uma composição dos 3 episódios e passou em cinema. E eu fui me assistir no Cinearte Palácio, em São Paulo, na Avenida São João. Fui me assistir lá. Então, agora você veja como são as coisas, né? Isso no cinema. E para não deixar de falar, por favor, me perdoe estar me estendendo, veio para Curitiba veio para Curitiba a Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes, até tem um teatro no Rio de Janeiro com o nome Dulcina. Dulcina de Moraes, na época, era a deusa do teatro brasileiro. Era a Fernanda Montenegro de hoje. Era, enfim, era o maior nome que o teatro poderia ter no Brasil, Dulcina de Moraes. E ela veio para Curitiba e montou uma peça Tia Mame, de 3 horas e meia, com elementos do elenco dela e com o pessoal daqui de Curitiba. Muito bem. Então ela convidou alguns elementos da rádio lá e tal, e eu não estava incluído nesse hall. E eles estavam ensaiando, e era no Guaíra, estavam ensaiando no Guaíra, no Guairinha. Estavam ensaiando um dia lá, um frio danado, um frio assim, eu dei com um cachecol, com um chapéu, estava camuflado ali, né? Mas aí, num determinado momento, ela lá do palco, ela olhou assim, deu uma olhada e fez assim, ó. Eu parado, né? E ela insistiu. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém, pô, acho que era comigo mesmo, né? Então era eu mesmo que ela estava chamando. Rapaz, ela me chamou. Aí eu fui pro palco, e eu era bem mais magrinho e tal, alto assim, né? Ela olhou para mim e disse, é o tipo que eu estou precisando. Você quer trabalhar comigo? Outra, o maior nome do teatro brasileiro me convidando, ia dizer não, claro. Eu só disse para ela, olha, eu tenho uma ressalva, eu nunca trabalhei em teatro. Teatro. Trabalhei em rádio-teatro, que é uma forma de você interpretar, televisão, que é uma outra forma também, o microfone é muito sensível, você não precisa projetar muito a voz, você fala com certa tranquilidade, o microfone capta e não tem problema nenhum, então você não precisa tal. Teatro já tem que projetar a voz sem gritar, mas que o espectador da última poltrona consiga ouvir. Aí ela disse o seguinte, você vem dessa porta, vai até a outra, chega no meio aqui do palco e diz essa frase. Ela disse uma frase lá, aí eu fiz, então fui lá, parei no meio, disse a frase e tal. Você vai trabalhar comigo. É mesmo, Dulce? É, vai trabalhar comigo. Tal. Resumindo, eu fiz 3 papéis na peça. 3. Inclusive de um professor bem avançadinho da época, né? Então ele tinha ideias super avançadas, tal. Então era um tipo gostoso de fazer. Um outro com um smoke e tal. E, enfim, eu fiz 3 papéis. E um dos papéis, a cortina abria e eu ao lado da Dulcina, ao lado sentado, contracenando com ela, rapaz. Quer dizer, a minha estreia no teatro, eu quase morro. Eu tava com o governador Ney Braga, esposa, na primeira fila, o prefeito, chefe da 5ª Região Militar, e não sei quem, auditório, o teatro lotado, estourando de gente para entrar lá fora. Eu digo, meu Deus do céu, se me der um branco aqui, me der um problema aqui, vai ser o maior vexame, o maior mico do ano aqui de Curitiba, né? E eu ali, né? Mas quando abriu a cortina, que eu vi aquela luz em cima de nós, me abriu assim, rapaz, ficou uma beleza. E eu contracenando com o maior nome do teatro brasileiro, a minha estreia, a minha primeira palavra em teatro foi ao lado da Dulcina, rapaz.
Mal comparando, é como se um jogador júnior, jogador juvenil, estreasse ao lado do Maradona, do Ronaldinho Gaúcho, do Pelé. É mais ou menos isso. O cara saiu do juvenil e foi pro estreado lá do Pelé. É a mesma coisa, pô. Eu nem juvenil não era, pô. Eu era estreante mesmo. Então, eu, graças a Deus, desenvolvi bem, de acordo com a crítica, foi tudo muito bem. Ficamos 1 mês e meio apresentando a peça e tal. Então, essa foi a minha participação inicial no teatro. Depois fiz a Ceia dos Cardeais também, no Guaíra, sob o patrocínio do Círculo Militar, com o Ivo Ferro, cardeal português. Não, cardeal francês, espanhol. Eu, cardeal francês, e o Félix Miranda, o cardeal espanhol. Nós 3 velhinhos, né? 3 velhinhos, bem velhinhos, cardeais velhinhos, no Vaticano conversando. Então, assim, numa ceia, né? Bem caracterizados, estava muito bacana. Então, para completar, assim, eu tive na minha vida, que eu resumi muita coisa, é evidente que participei de rádio, televisão, e por que não cinema e teatro. Então essa foi a minha vida. Eu sinceramente tive uma participação brilhante, uma participação importante para mim pessoalmente, porque eu trabalhei no rádio nos anos dourados do rádio. Anos dourados da rádio. A Rádio Clube Paranaense tinha 3 orquestras. 3 orquestras. Conjuntos regionais, conjunto regional. Tinha 3 conjuntos regionais. Do Goulart, do Janguito do Rosário e depois do Zé Pequeno. Elenco da rádio, não era nada contratado. Eram todos funcionários da Rádio Clube Paranaense. Um cast espetacular de cantoras e cantores. De auditório, programa de auditório sempre lotado. A Rádio Clube Paranaense, para quem não sabe, ficava na rua Barão do Rio Branco, entre a Marechal Deodoro e a José Loureiro. Quem desce a Barão, à esquerda, tinha uma loja ali, hoje não sei, deve ser uma loja também, e em cima tem uma sacada e tal. Então, a minha participação no rádio, a B2 era, guardadas as devidas proporções, era a Globo da época. Homem de Cinzento, que era uma novela que fez um dos maiores sucessos dentro do rádio. Esse Homem de Cinzento, durante a transmissão desta novela, a cidade ficava vazia. Não tinha televisão na época. Curitiba virava uma cidade fantasma. Não tinha ninguém aqui. Ninguém na rua. Todo mundo em casa ouvindo a novela. Era assim. Você vê isso só em Copa do Mundo. Era assim. Então a Rádio Clube Paranaense, por isso que eu digo, anos dourados. Então nós tínhamos tudo, elenco de rádio teatro, o esporte, fazíamos de tudo. Por isso que eu lamento hoje profundamente, com todo respeito, de ver a minha Rádio Clube Paranaense. Bom, paremos por aqui. A situação que ela vive hoje, eu lamento profundamente. Lamento profundamente. Outra coisa que eu quero destacar, também que me lembrei agora. Orlando, outra coisa, desses conjuntos regionais. Quando vinham cantores e cantoras da época, Orlando Silva, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, enfim, todas as cantoras e cantoras do rádio brasileiro vinham cantar na Rádio Clube Paranaense. E todos os cantores e cantoras, esses nomes de grande prestígio nacional, todos eles perguntavam, quem é o violão? Aí nós dizíamos, é o Arlindo. Não precisa ensaiar. É mole? Arlindo. Ô Arlindo, um abraço, meu menino. Grande, grande, grande. E aí perguntava, e o regional do Goulart? Ah, tranquilo. Não há necessidade de ensaio. Um fato, mais um. Orlando Silva, o cantor das multidões, esta figura importante da música brasileira, meu Deus do céu, era o maior nome da música na época,
veio cantar na Rádio Clube Paranaense. Uma das vezes que ele veio. Quando ele chegou, lotado o auditório, gente fora, aí que vem o grande profissionalismo das pessoas. Aí ele vendo que o auditório estava lotado, pessoas se acotovelando fora da emissora. Aí ele perguntou para o doutor Hugo Cunha, diga uma coisa, dá para colocar um microfone aí na sacada? Dá para instalar um equipamento aí? Dá. Então eu vou cantar para o auditório, vou cantar para os ouvintes e vou cantar para o público, lá fora. Que bacana, né? Cantou, sucesso total, aí ele foi para a sacada. A Rádio Clube, como eu disse para vocês, ela entra José Loureiro e a Marechal Deodoro. O público que estava lá fora, para ouvir Orlando Silva, vinha da Rua 15, descendo a Barão, até a Pedro Ivo. Lotado da Barão do Rio Branco, de gente para ouvir o Orlando Silva. Mas ele cantou para esse público, foi uma festa, né? Então, e assim, então é isso. Alguma coisa a mais?